zona central de São Paulo é composta por 8 distritos: Sé, Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República e Santa Cecília, todos eles administrados pela subprefeitura da Sé. De acordo com os dados do IBGE e SEAD, em 2010 a população central era de 431.106 habitantes, com renda média de R$ 2.335,54. Apesar de ser uma região menos populosa, por outro lado, é aquela que apresenta o maior número de empregos e serviços públicos. O crescimento demográfico chega a menos 5% ao ano. Esse é um dos principais fatores que tem contribuído para a degradação do centro de São Paulo. Segundo alguns especialistas em estudos urbanos, o afastamento das elites paulistanas do centro da cidade provoca uma sensação de abandono por parte do poder público. Em meados da década de 70, já se falava na degradação da área central. E, num primeiro momento, esta foi relacionada à diminuição do uso habitacional e o aumento do uso em comércios e serviços. Já naquela época, falava-se em um projeto de revitalização da região. Porém, as diretrizes estavam mais relacionadas à implementação do metrô e à expectativa de valorização imobiliária. Criada em 1991 e com o objetivo de recuperar o centro de São Paulo, a Associação Viva o Centro identifica os problemas que existem e, através das diversas parcerias, procura solucioná-los. Mas quem vai explicar melhor como funciona é o superintendente-geral da associação, Marco Antônio de Almeida. A Associação Viva o Centro é uma entidade que foi criada única e exclusivamente para reverter o processo de degradação que estava acontecendo no centro de São Paulo há 20 e poucos anos atrás. Então, para isso, o que ela faz? Ela mobiliza a comunidade, mobiliza o poder público, mobiliza a universidade, os proprietários dos edifícios, etc., no sentido de recuperar o centro, né? Tomar uma série de medidas, implantar novos equipamentos, melhorar os sistemas de transporte, de comunicações, de forma que o centro de São Paulo possa se tornar um local bastante adequado ao funcionamento das empresas, a que as pessoas possam habitá-lo, a melhorar as condições de vida da população que frequenta o centro da cidade e, ao mesmo tempo, também dos turistas que vêm para São Paulo. Com relação à degradação da área central, a atuação da associação é bastante intensa, disse Marco Antônio. Nós procuramos fazer com que o poder público, né, se interesse por essas questões, dê atendimento social e, principalmente, no caso de prédios que estejam abandonados, que esses prédios sejam reocupados, sejam recuperados e reocupados. Para isso é necessário, muitas vezes, modificar a legislação do retrofit, né? O retrofit é a recuperação de edifícios obsoletos, né? Muitos desses edifícios precisam serem recuperados para que eles possam ser utilizados, né? Edifícios com instalações elétricas, hidráulicas, elevadores, etc., em péssimo estado, não têm condições de ocupação, né? E muitas vezes são invadidos, pondo em risco a vida e a segurança das pessoas que invadem esses prédios, porque eles não têm condições de uso, né? Então, é muito importante que esses edifícios sejam recuperados, tanto para o uso, e tenham o uso mais adequado possível, seja para habitação, seja para atividades de serviço, comerciais, etc. Na questão de pichações, de edifícios, isso é um problema que acontece na cidade inteira, né? Então, são ações praticamente de vandalismo que existe, né? Competições de gangues de pichadores que muitas vezes querem competir entre si, né? Quem picha de uma forma nos prédios mais elevados, mais altos, etc. Mas isso é um fenômeno da cidade. Heloísa, nós estamos fazendo aqui um trabalho sobre a degradação do centro de São Paulo. O que você acha sobre isso? Então, eu acho bem complicado, né? Porque geralmente ainda tem muitos locais que precisam ser remanejados, né? Outras propostas que o governo pode fazer. O exemplo disso é aqui perto do Mackenzie mesmo, né? Eles pegaram a praça do Roosevelt, né? E colocaram locais para skate. Acho triste, porque você tem prédios muito bonitos e é um lugar que poderia... Hoje você só tem, durante o dia, o movimento. É um lugar agradável para você
passear no final de semana, mas é impossível por causa da sujeira, dos mendigos, das pessoas que moram na rua, assaltantes, essas coisas. O centro de São Paulo, assim como o centro de qualquer grande capital, é o cartão postal da cidade, né? É onde tudo começou e o que mostra o que realmente foi a cultura, a história da cidade. É muito triste ver os mendigos por lá, toda aquela pichação, lixo no chão. É realmente muito triste. Eles podiam dar uma revitalizada, melhorar um pouco a imagem, porque é a imagem de São Paulo que está ali, né? Exposta. A cultura, a história de São Paulo está ali. Olha, na minha opinião, a degradação ela é composta por vários motivos, né? Um deles é o abandono social pelas pessoas, o abandono das pessoas na rua. O governo não liga muito para essas pessoas, a forma de ajudar, na minha opinião, é um pouco errada em relação a incentivos monetários mesmo, ao invés de procurar dar auxílios através de empregos, qualificações. Então acho que tudo acaba contribuindo para a degradação. Olha, eu acho que o principal fator lá no centro de São Paulo são os mendigos no meio da rua. O lixo não tem uma coleta seletiva, pelo menos até onde eu sei, ainda não tem coleta seletiva. Os prédios continuam, os prédios mais bonitos estão degradados, ninguém toma conta. Acho que é isso o principal. O que você acha da degradação do centro de São Paulo? Então, eu moro aqui no centro, né? Moro aqui em Santa Cecília e, o centro tá péssimo, totalmente degradado. Os prédios velhos, um monte de gente na rua, ninguém faz nada. Minha opinião pode se resumir em 2 fatores. Eu acho que primeiro é um fator social e exige uma fiscalização e também um trabalho de apoio dos órgãos competentes. Fator educacional. É interessante falar disso porque, infelizmente, a mídia veicula algumas vezes alguns incidentes universitários, seja em atos de violência contra os próprios moradores de rua, e também porque acreditam na educação como o maior meio de transformação social. O Brasil que a gente está construindo é o Brasil que a gente vai colher amanhã. Fez uma avaliação da degradação do centro e deu sua opinião do que pode ser feito para conter essa problemática. Acompanhe agora com a repórter Camila de Oliveira. É isso mesmo, Karen. Eu vou conversar agora com o professor Luiz Guilherme. Ele é professor aqui do curso de arquitetura do Mackenzie. Já trabalha na área de urbanismo há mais de 20 anos e desenvolve também vários trabalhos na área de revitalização aqui do centro de São Paulo. Daí ele vai dar um panorama geral para a gente referente a esse assunto da degradação. Luiz Guilherme, segundo um estudo que foi realizado nos últimos 10 anos, o centro vem perdendo população. Seria a degradação o principal motivo dessa perca de população? Acho que não dá para dizer que esse é o principal motivo. Acho que isso também é uma consequência de um processo que a gente pode chamar de degradação, mas que na verdade é um processo de mudança das funções do centro, né, das funções metropolitanas da área central, do centro antigo e dessa primeira expansão da área central que aconteceu até a década de 1970. Para Luiz Guilherme, o processo de degradação do centro iniciou a partir da migração das elites e, juntamente com elas, o comércio de alto padrão. Então o centro sofre um processo de mudança na sua função econômica e há uma popularização geral do comércio e das funções no centro, né? Que antes estava mais próxima da Praça da Sé e na Rua Direita, né? O grande comércio popular de São Paulo era Rua Direita, Rua 25 de Março, né? Então isso muda. E aí o que acontece? Acontece um processo de abandono progressivo que passa a ser identificado no final da década de 80. E as primeiras medidas para a recuperação do centro, da área central, para revitalização, recuperação, reestruturação, começam a ser discutidas já em 1985. E em 1981 a gente tem uma primeira política esboçada pela prefeitura de recuperação das áreas centrais, procurando trazer atividades econômicas de volta para o centro. Ainda segundo Luiz Guilherme, o abandono e despovoamento do centro é bastante complexo. Em outros lugares, por exemplo, o centro ele é preservado, o centro da cidade é preservado, como o
lugar histórico, o lugar da cultura, o lugar da memória da cidade. Em São Paulo, não, existe uma dissociação, né, entre esse papel e valor histórico e simbólico que tem o centro e as atividades econômicas mais prestigiadas, digamos assim. E, na sua opinião, a ideia de ocupar prédios abandonados pode reduzir e recuperar uma parte dessas áreas degradadas? A recuperação, bom, a primeira coisa é a existência de prédios vazios, né? Há estimativas de que cerca de 60%, né, essas estimativas elas não se confirmam. Não há indicadores muito confiáveis sobre essas proporções, mas de qualquer maneira a proporção é muito alta. Em qualquer lugar do mundo, você ter 40% que sejam de edifícios desocupados é um absurdo, né? Quer dizer, a taxa de desocupação ou a taxa de vacância de edifícios que se admite é em torno de 7 a 10%. Passou disso já é um exagero, é um desperdício. É um desperdício de recursos, desperdício, né, de dinheiro, desperdício de oportunidades. Então, políticas voltadas para a reocupação, né, desses imóveis, de fato vão trazer uma nova vida para o centro.